Então, no Salas 8.4, exercício 34, tem essa integral que a gente vai ter que fazer é completar quadrado aqui. Então, a gente vai pensar no trinômio quadrado perfeito, se baseando aqui nesse menos 2x, que seria 2 vezes x vezes a constante c, né? Então, seria menos 1. Então, aí a gente teria x dx dividido por raiz dx menos 1 ao quadrado, que aí a gente teria o x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1, então daria o menos 2x, mais uma constante 1, daí mais 2, daria 3. Então, tem que acrescentar mais 2 aqui. Então, a gente completou o quadrado ali embaixo. E agora a gente pode fazer uma substituição simples. X menos 1 igual a 1, igual a u, para simplificar. Daí o du é igual a dx e x igual a u mais 1. Passando esse menos 1 para o outro lado. Então, a gente vai ter a nossa integral, que eu vou chamar ela de i, igual a integral de u mais 1 du dividido por a raiz de u ao quadrado mais 2. Beleza, agora essa i eu vou dividir em i1 e i2. I1 é essa primeira parte aqui com u sobre a raiz, e i2, 1 sobre a raiz. Então, i1 é a integral de u sobre a raiz de u ao quadrado mais 2 du. Que aí essa a gente já resolve mais fácil fazendo uma outra substituição. U ao quadrado mais 2 igual a w. Então, dw é igual a 2u du. E a gente tem que a nossa integral i1 igual aqui u du é dw sobre 2. Então, é 1 sobre 2 vezes dw dividido pela raiz de w. E agora aqui, essa integral é a raiz de w, né? Derivando isso aqui, aparece esse meio na frente e a raiz fica dividindo. Então, isso aqui é raiz de u ao quadrado mais 2. Beleza. Isso aqui mais uma constante, né? Mais uma constante. E aí a nossa i2, voltando lá, ela é integral de 1 sobre a raiz de u ao quadrado mais 2. Deu. Essa é um pouco mais difícil a substituição, mas também é tranquilo. A gente chama u do raiz de 2 vezes tangente de u. Por que isso? Porque daí a hora que a gente eleva esse termo ao quadrado, esse u ao quadrado aqui fica 2 tangente ao quadrado de u. O 2 fica em evidência e sobra tangente ao quadrado mais 1, que é secante ao quadrado. Então, só continuando aqui, du é raiz de 2 secante ao quadrado de u. E a gente vai ter que a nossa i2 é igual a integral de raiz de 2. Opa, esqueci do du aqui. Oxe, eu tenho que fazer uma outra variável. Vou chamar ela de y. Chamar de u não dá certo. Então, raiz de 2 secante ao quadrado de y dy. Isso aqui dividido por a raiz de u ao quadrado, que é 2 tangente ao quadrado de y, que eu vou deixar o 2 em evidência, porque tem mais um 2 aqui. Então, 2, 1 mais tangente ao quadrado de y. E agora, isso aqui eu consigo separar a raiz de 2 vezes a raiz de 1 mais tangente ao quadrado de y. Vai simplificar os raízes de 2 lá. E aí a gente vai ter secante ao quadrado de y dy dividido pela raiz de secante ao quadrado de y. E aí a gente pode simplificar aqui e uma secante de baixo com uma secante em cima.
E aí essa integral aqui, I2 é secante de y dy. Essa é uma integral um pouco mais complicada. Opa, integral. Essa é uma integral um pouco mais complicada, mas ela já é tabelada já, que tem um procedimento mais complicado para resolver. Ela é ln da tangente de y mais secante de y, mais uma constante. Beleza. Então agora o que a gente precisa saber é quem é a tangente de y, secante de y, em relação às nossas outras variáveis lá. Então, em relação a u é fácil, né? U sobre raiz de 2, mas a secante vai dar um pouco mais de trabalho. Então a gente vai desenhar um triângulo aqui. A gente sabe que quando o ângulo é y, a tangente é u sobre raiz de 2, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui, então, por Pitágoras, fica u ao quadrado mais 2 raiz. E a secante é cateto adjacente sobre... Não, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a secante é o inverso disso. Então, secante de y é a raiz de u ao quadrado mais 2 sobre raiz de 2. Então, a gente tem que a segunda integral, integral I2, ela é ln de tangente de y, que é u sobre raiz de 2, u sobre raiz de 2, mais a secante de y, que é a raiz de u ao quadrado mais 2 sobre raiz de 2. Isso aqui mais uma constante. E aí, a gente tem que voltar ainda na variável inicial, que é o x. E esse dividido por raiz de 2, se eu colocar em evidência, fica aqui menos ln de raiz de 2, que eu vou colocar junto dessa constante aqui, ele não precisa aparecer. Então, isso aqui fica ln de u, que é x menos 1, x menos 1, mais a raiz de x menos 1 ao quadrado mais 2, mais uma constante estrela que eu coloquei aqui, porque ela é essa constante menos o ln de raiz de 2, que não precisa aparecer. Então, agora voltando na nossa integral inicial, a gente tem que o i é i1 mais i2, a gente tinha o i1 lá, que é essa raiz de u ao quadrado mais 2, eu ainda tenho que voltar no x. Então, é raiz de x menos 1 ao quadrado mais 2, mais uma constante que eu vou juntar depois com essa outra aqui. Então, mais a integral 2, que é o ln de x menos 1, mais a raiz de x menos 1 ao quadrado mais 2, mais uma constante asterisco, que seria c estrela mais c. E aí está o resultado da nossa integral.